para nós meditarmos na palavra do Senhor Jesus. Marcos, de número capítulo 7. Como você está aí abrindo a sua Bíblia, aproveita, para no capítulo 5, vou ler 2 versos do 5 antes, Marcos 5, depois a gente lê no 7, só para ficar bem claro o que eu quero falar hoje. Marcos capítulo 5, vamos ler o verso 18, Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 18, 19 e 20, depois a gente vai ler no 7, mas agora Marcos 5, de 18 a 20, diz assim: quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoninhado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis, repita comigo, Decápolis, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Agora pode ir para o capítulo 7, por favor, e versículo 31, porque os 2 textos que nós vamos ler se parecem, têm a ver um com o outro. Marcos 7, a partir do versículo 31. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7, versículo 31. Diz assim a palavra de Deus: a seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de... Qual região? Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e com um profundo suspiro disse-lhe: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Até aqui, vamos orar, queridos. Pai querido, Deus amado, estamos diante de Ti, como igreja congregados, reunidos para adorar o Teu nome. E nós desejamos também que o Senhor fale conosco agora. Por meio da Tua palavra, o Senhor fale aquilo que precisamos ouvir, aquilo que toca na nossa vida, e que o Teu Espírito Santo possa estar operando agora de uma maneira única e especial. Senhor, eu oro por isso agora, que a unção do Espírito Santo de Deus seja sobre cada pessoa que está ouvindo esta palavra hoje, que vai ouvir esta palavra hoje, seja aqui na igreja, seja em sua casa, seja num escritório, seja num hospital nos assistindo, que a unção do Teu Espírito Santo venha sobre ele, sobre ela agora, os ouvidos espirituais sejam abertos, os olhos espirituais sejam abertos, e o terreno seja fértil para a Tua palavra ser depositada e prosperar e avançar e transformar, curar e libertar. Pai, toca-nos através de Tua palavra. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero compartilhar com vocês essa palavra nesta passagem do ministério de Jesus, e talvez este é um dos textos mais engraçados do ministério de Jesus.
Engraçados, porque eu faço um parêntese até antes de começar tudo, porque me parece que Jesus tinha um humor muito bom. Apesar de algumas pessoas olharem para Jesus, e na imagem que passa de Jesus, parece ser um homem sisudo, fechado. Eu olho as passagens do Novo Testamento, e me parece que Jesus não era um homem assim. Não era uma pessoa sisuda, não era um homem fechado, não era, pelo contrário, eu vejo que Jesus, em alguns momentos, demonstra um senso de humor incrível. Nesse texto, por exemplo, a Bíblia diz que Jesus cura um homem que era surdo e que também não falava direito, mas lhe dá uma ordem: não fale nada para ninguém. Jesus cura um mudo e diz para ele: não conta nada para ninguém. Parece meio estranho, não é? Jesus vai ao tanque de Betesda, tem um homem lá, 38 anos, ele diz: você quer ser curado? Não, estou aqui passeando. Mas Jesus tinha esse senso de humor, Jesus tinha esse espírito alegre. A gente vê isso no ministério de Jesus. Ele está curando um homem que não ouvia, não falava direito, lhe dá uma ordem para ele não falar, mas a história que aparece aqui é de um homem. A história nesse capítulo 7 é de um homem com a vida lacrada. É de um homem com a vida fechada como um cofre. É de um homem que não ouve e nem fala direito. Ele não ouve nada, não fala direito. A Bíblia conta que esse homem tinha todas as portas, tanto de entrada quanto de saída de sua vida, trancado, lacrado, fechado, não vivia. E eu pedi para você repetir. E nós lemos dois textos. Nós lemos um primeiro texto, só o finalzinho de um outro episódio, onde Jesus libertou um homem que vivia acorrentado. Marcos 5 mostra Jesus visitando, viajando até Decápolis, única e exclusivamente para libertar um homem que há muitos anos vivia no meio dos sepulcros. A Bíblia diz que ele era possesso por uma legião de demônios, ele ficava preso com as mãos e os pés em correntes, ninguém podia detê-lo. Diz a palavra, se você ler Marcos 5 todo, Jesus atravessa uma tempestade, vai até Decápolis, liberta aquele homem. Decápolis era uma região assim chamada, porque era uma região que tinha 10 cidades gregas. Uma delas era a cidade de Gadara, onde havia esse homem endemoniado. Jesus chega lá, liberta aquele homem. Quando ele está indo embora, o homem diz: pelo amor de Deus, deixa eu ir contigo. Pelo amor de Deus, deixa eu andar contigo. Jesus diz: não. Você vai ficar aqui em Decápolis, volta para sua casa, conte para sua família que a graça, a misericórdia de Deus te alcançou, conte para os seus. E a Bíblia diz que o homem começa a andar em Decápolis e contar o que Jesus tinha feito. Dias depois, tempos depois, nós estamos lendo Jesus voltando aonde? No mesmo lugar que ele tinha saído. Decápolis. Só que é interessante lembrar como Jesus saiu daquela região em Decápolis. Diz a Bíblia que ele liberta aquele homem, e os demônios que estavam naquele homem, Jesus os permite entrar numa manada de porcos, e a manada de porcos se precipita, se lança num barranco, todos eles perdem os seus porcos, e aí eles chegam para Jesus, e o que eles falam para Jesus? Vai embora daqui. Jesus saiu de Decápolis um tempo antes expulso. Jesus foi expulso de Decápolis. Jesus foi mandado embora de Decápolis. Os moradores daquela região, dessas 10 cidades, se reuniram e disseram assim: ó, não dá para você ficar entre nós. Por favor, se retire, por favor, vá embora. E agora nós estamos voltando num texto onde Jesus vai ao mesmo lugar de onde ele havia sido expulso. Ele chega de novo na região de Decápolis, onde havia as 10 cidades, só que agora está diferente. Quando ele chega em Decápolis, as pessoas daquela cidade já vêm até ele, e elas não vêm sozinhas. Elas vêm com um homem agora surdo, que também não falava, e diz a Bíblia que elas já trazem ele até Jesus, certamente porque aquele endemoniado já tinha contado a todo mundo, a toda a região, o que Jesus fizera por ele.
E quando Jesus chega, ele se surpreende já com as pessoas trazendo esse homem para ele tocar, para ele impor as mãos sobre ele. O desejo das pessoas era que Jesus impusesse as mãos sobre esse homem. Eu quero ir contando essa história e relatando algumas coisas importantes, algumas coisas que saltam aos nossos olhos, que às vezes estão até entre linhas e nós não conseguimos perceber no texto da Escritura, e uma delas é que Jesus sempre volta. Meu irmão, Jesus sempre volta. O texto em questão coloca Jesus no mesmo lugar do qual ele tinha sido expulso. Ele voltou até aquele lugar. Ele vai de novo no lugar onde ele tinha expulso os demônios de um homem e tinha sido expulso daquele lugar. Ele tinha levado libertação àquela terra a um único lugar. Perceba que esses textos estão ligados pelo mesmo lugar. Perceba que Jesus tinha enfrentado o obstáculo da falta de fé dos discípulos, que Jesus tinha vencido uma tempestade só para ir até Gadara, na região de Decápolis, libertar um único homem. Ele liberta um único homem, vai embora porque as pessoas o expulsaram. E agora ele volta para este lugar de novo, em Decápolis, porque um homem é trazido e ele cura esse homem. O que eu vejo aqui é que Jesus sempre volta. E o que é interessante a gente destacar aqui, é que quando se tem uma pessoa problemática, na família, numa cidade, num bairro, numa região, quando nós temos uma pessoa muito problemática, numa família, por exemplo, os demais se sentem um pouco melhor. Quando nós temos uma pessoa, por exemplo, que é como dizem popularmente, é a ovelha negra da família, os outros se sentem bem, se sentem normais. Porque a ovelha negra carrega os pecados, as sujeiras, os erros de todo mundo. A mãe pensa ser mais lúcida, o pai acha que é mais sadio, a família toda se sente melhor, afinal tem um louco, um maluco, um drogado, um endemoniado, um alcoolizado, tem alguém cuja vida é totalmente torta no meio deles. Então os outros se sentem normais. O pessoal de Decápolis se sentia normal, afinal lá havia um homem que vivia nos sepulcros. Ele vivia no meio dos sepulcros, acorrentado, era um homem doido, espiritualmente lunático, esquizofrênico, totalmente perturbado. E Jesus vai lá, liberta aquele homem e vai embora. É expulso daquele lugar. Tempos depois Jesus volta àquele lugar. Sabe por que Jesus voltou àquele lugar, meu irmão? Ele voltou de novo, porque havia pessoas que ainda precisavam de libertação ali. Ainda havia gente que precisava ser tocada ali. Jesus sempre volta, porque sempre há pessoas que ainda precisam ser tocadas por Ele. Jesus volta à região de Decápolis, porque agora Ele foi tocar os normais. Ele foi pregar aos normais. Ele foi pregar àqueles que se achavam bem, que estavam bem, cuja vida estava boa. Mas Jesus sempre volta ao mesmo lugar, porque sempre tem gente precisando ser tocada. Olha só, a Bíblia diz que alguns homens acham uma mulher pega em adultério, levam ela até Jesus, João capítulo 8, e a Bíblia diz que quando eles levam essa mulher até Jesus, eles dizem: olha Jesus, nós pegamos esta mulher em adultério, e a lei diz que ela tem que ser apedrejada. Aí Jesus diz assim: os normais atirem a primeira pedra. Os normais, os que se acham bons, atirem a primeira pedra. Os que não têm nenhum pecado, joguem a primeira pedra nela. Os que acham que são bons, e ela é a única ovelha negra que existe, atirem a primeira pedra. E a Bíblia diz que Jesus diz para eles: quem não é anormal pode jogar a primeira pedra, mas ninguém joga a primeira pedra. O que eu estou querendo dizer, meu irmão, é que Jesus
sempre volta. Aquela cidade achava, aquele povo achava que porque eles tinham contemplado uma libertação extraordinária, não precisavam mais de nada e de ninguém, nem precisavam mais de Deus. E às vezes nós nos sentimos assim, quando tem alguém, tem muito problema, a gente acha que ninguém mais precisa de Deus, eu não preciso, eu sou melhor que ele, melhor que o outro. Mas Jesus volta àquela região para dizer, ainda tem gente aqui que precisa ser liberta, ainda tem gente aqui que precisa ser curada. Jesus estava aqui no culto de quarta-feira, sim ou não? Sim ou não, igreja? Jesus estava aqui no culto de domingo, sim ou não, igreja? Jesus está aqui hoje, sim ou não? Por quê? Jesus está aqui de novo porque Ele gosta do nosso louvor? Jesus está aqui de novo, porque Ele diz, aquela igreja é tão boa, o louvor deles é tão legal. Jesus está aqui de novo, porque, o culto lá é muito bom, o culto lá está da hora, o culto é bem legalzinho, o culto dá tudo certinho. Então Jesus volta aqui por causa do nosso culto, é por isso? Sabe por que Jesus volta aqui? Sabe por que Ele vem aqui? Sabe por que Ele diz, onde 2 ou 3 se reunirem em meu nome, eu estarei ali no meio deles? Sabe por que Jesus sempre volta? Porque nós ainda precisamos de cura, porque sempre há pessoas, eu, você, precisando de libertação, de graça, de bênção, de cura. Jesus não volta aqui porque o louvor é legal, a música é boa, o templo é bom. Jesus voltou aqui hoje por causa da nossa vida, porque às vezes nós achamos que somos normais, eu vou à igreja só para adorar, minha vida é normal. E Jesus voltou aqui hoje porque há seções, há departamentos, há áreas da tua vida que ainda precisam de cura. Você talvez até se acha melhor que o outro, melhor que aquela pessoa, mas Jesus veio aqui hoje, é por causa nossa, é porque ainda tem obra para realizar na nossa vida, é porque tem áreas que precisam ser libertas, é porque tem obra para ser feita em você e em mim, querido. Por isso que Ele volta aqui. Jesus sempre volta. A região de Decápolis achava, nós já temos um louco, já temos um endemoniado. Jesus o liberta, ele disseram, agora é tudo bom, é tudo certinho. Aí Jesus volta lá para dizer, agora eu vim para os normais, os que se acham bons. E Jesus chega lá de novo e tem obra para fazer. Jesus voltou aqui hoje, irmão, porque tem obra para ser feita na nossa vida ainda. Jesus voltou aqui hoje, Ele sempre volta, e eu quero lhe dizer, Ele vai voltar na sua casa, Ele vai voltar na sua família, que Ele vai completar a obra. A Bíblia diz, aquele que começou a boa obra em vós, é fiel para completá-la até o dia final. Jesus vai voltar lá na tua casa, Ele vai completar a obra, ainda tem obra para fazer, até a sua volta, Ele retorna, não por causa dele, mas por causa nossa, queridos. Por nossa causa. Quando a gente lê esse texto, uma outra coisa que aparece, que salta aos nossos olhos, é que o tempo todo, na nossa vida, Jesus está nos dando sinais. Pode ter certeza, meu irmão, não há uma pessoa aqui, que Jesus não esteja lhe dando sinais, sobre alguma coisa, alguma área, algo na tua história. Jesus o tempo todo nos dá sinais. Ele vai nos mostrando, isso não, por aí não, esse caminho não está bom, desse jeito não. O tempo todo Jesus nos dá sinais. Nesse texto Jesus começa a dar sinais claros do que Ele queria fazer. Aliás, nos dois textos que se conectam, Jesus está dando sinais, Jesus está deixando sinais. É que às vezes nós estamos tão distraídos. Às vezes você está tão distraído, você não está percebendo que Jesus voltou, está te dando sinais, que Ele ainda tem uma obra na tua vida, Ele ainda quer usar você, Ele ainda quer tocar você, Ele ainda quer curar você, Ele está lhe dando sinais, você não está percebendo, que você está tão distraído. Mas olha que interessante, Jesus, antes de curar o homem, Ele pega o homem e o retira do meio da multidão. Você percebeu isso? O surdo e que não falava direito, Jesus não curou tantas pessoas no meio do povão. Mas no caso desse homem, Jesus o tira daquele lugar. Tira ele para um lugar afastado, tira ele do meio das pessoas e o cura separadamente.
Parece que Jesus estava adivinhando, percebendo que havia algum problema na vida daquele homem, que havia algo que não permitia que ele fosse curado na frente de todos. Dizem os estudiosos que é bem provável que ele tinha sofrido um grande trauma, um grande complexo, que o deixou meio mudo e até surdo. Mas Jesus tira ele do meio do povo. E aí quando Jesus tira ele do meio do povo, leva ele lá para o canto, ninguém está vendo, ninguém está junto. Sabe o que Jesus faz com ele? Coloca os 2 dedos no ouvido do homem. E depois que Jesus coloca os 2 dedos no ouvido dele, sabe o que Jesus faz? Dá uma cuspida. É verdade, Jesus dá uma cuspida. Não sei se no chão, não sei se na mão, mas o interessante é que Jesus está dando alguns sinais para aquele homem. Não adiantava para Jesus fazer uma oração vocal para aquele homem, até porque ele não ouvia. Jesus não foi libertá-lo com uma oração vocal, tanto que a libertação acontece com uma única palavra. Mas Jesus põe os 2 dedos no ouvido do homem, depois cospe, talvez no chão, para que o homem perceba que ele está cuspindo, e depois Jesus vai além. Ele ainda vai e coloca o dedo, a mão, na língua do homem. Se alguém faz isso, vão dizer, é um herege mesmo. Como foi Jesus, né? Então ele retira aquele homem do meio, coloca os 2 dedos no ouvido dele, e eu fico imaginando a cena, está só Jesus e ele está aqui na frente de Jesus, põe os 2 dedos, dá uma... E depois põe a mão na língua dele, e diz uma única palavra, Efatá, uma palavra em aramaico que diz, abra-te. Significa abra-te, volte à vida, abra a boca, abra os ouvidos, seja livre, tenha uma vida aberta. Jesus tinha expulsado o demônio de um homem naquela mesma região, no meio dos sepulcros, e agora está dando sinais para esse homem que não podia ouvir, começa a ver os sinais. Se você olhar o outro texto, Jesus também estava dando sinais. Jesus libertou um homem, ele fez uma viagem incrível, volto a repetir, venceu uma tempestade fortíssima, lutou contra a falta de fé dos seus discípulos, chega lá, liberta um único homem, e as pessoas daquela região, porque perderam uma quantidade de porcos, mandam Jesus embora. E o porco, para aquele povo, era um animal anormal e maldito. Eles não lidavam com o porco para o judeu era anormal e maldito. E eles chamam Jesus e dizem, vai embora daqui, nós não te queremos aqui, você nos fez perder todos esses porcos. E Jesus estava deixando um outro sinal ali, vocês estão me trocando por causa de porcos, vocês estão me trocando por causa desses porcos. Quando Jesus volta, eles não se lembram dos porcos, eles se lembram do homem que tinha sido liberto. Jesus volta àquele lugar, e parece que Jesus também lhes dá um sinal, e o sinal é, eu voltei para lembrar vocês que vocês estavam me trocando, me mandando embora, me dispensando, me expulsando. Jesus volta e os sinais continuam. Sabe o que Jesus está dizendo para nós hoje? Ei querido, olhe ao seu redor. Meu filho, minha filha, olhe ao seu redor essa noite. Veja os sinais, veja o que está acontecendo com a tua vida. Jesus voltou e está lhe dizendo, olhe pelo que você está me trocando. Hoje o Espírito Santo está falando nesse lugar, olhe o que você está pondo no meu lugar. Deus está falando contigo hoje, olha quem está me substituindo na tua vida. Olha o teu lugar, veja se esse lugar não é anormal para você. Veja se esse lugar que você está não é o teu lugar. Veja se esse relacionamento é normal. Veja se esse negócio é normal. Veja se isso é realmente para você. Porque muitas vezes Deus está nos dando sinais, nos mostrando algo e nós nem percebemos. Deixa eu lhe dizer essa noite, meu irmão, minha irmã, Jesus voltou aqui hoje para lhe dizer, Ele está te dando sinais, Ele está lhe mostrando, Ele está lhe falando, Ele voltou. Quem você tem posto no lugar dele?
Por quem você tem trocado ele? É a mesma história do filho pródigo. Quando ele cai em si, ele percebe o simbolismo da história, o sinal da história do filho pródigo é esse. Fora da casa do pai, na casa do pai ele tinha tudo do melhor. Meu irmão, olha ao seu redor hoje, por favor. Olha a sua volta, olha a sua vida. Jesus voltou naquele lugar para lembrar. Lembram do sinal? Vocês me puseram para fora por causa dos porcos. Por que você está pondo Jesus para fora? Por quem você o tem trocado? Por qual manjar você tem dispensado o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores da tua vida? Ele volta para dizer: eu ainda estou aqui e eu ainda tenho uma obra na tua vida. Jesus é extraordinário. Mas nós vamos olhando para esse texto e aparece uma coisa impressionante para mim aqui. Aparece algo lindo, que é a obra total de Jesus na vida do ser humano. E que fica claro quando Jesus tira esse homem do meio da multidão e vai tratar com ele separado e vai tocar nos seus ouvidos e vai falar com ele. É que Jesus liberta o ser humano por completo. É que Jesus cura o ser humano por completo. Parece que esse homem ficou lacrado, ficou fechado como um cofre, por alguma razão de um trauma que não tinha nada aparentemente físico. E o fato de Jesus tê-lo tirado do meio da multidão, levado ele para fora, mostra que havia algum tipo de fragilidade que o inibia, o impedia de se expor, de viver, de falar. Ao afastá-lo de todos, Jesus estava mostrando que valorizava aquele homem como um indivíduo. Fica exposto que aquele homem tinha, parece que uma introversão radical, algo radical tinha havido na vida dele, e ele ficou incapaz de se comunicar, ele não abria a boca para falar, ele não podia ouvir, as portas de entrada e de saída da vida dele estavam trancadas. Se não fosse pela visão que ele ainda tinha, poderíamos dizer que esse homem era como uma tumba, completamente fechado, vida completamente trancada. E nós encontramos pessoas assim o tempo todo. Mas o que eu quero destacar para você é que esse texto nos apresenta que Jesus liberta e cura e restaura o ser humano por completo. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não me impressiona o fato de Jesus ter poder para ressuscitar os mortos. O que me impressiona realmente é o poder de Jesus em ressuscitar os vivos. O poder de Jesus em ressuscitar os mortos não é nem tão impressionante. O que é impressionante é Jesus ter um poder sobrenatural, uma obra tão grande de ressuscitar aqueles que estão vivos. Aqueles cujo coração está batendo, mas não vivem. Aquele que o sangue continua correndo em suas veias, mas ele não tem vida. Nele habita uma mudez e uma surdez total. São mulheres que carregam um trauma porque os seus maridos não lhes ouvem. São pais que reclamam, que falam, gritam, berram e os seus filhos não lhes atendem. São filhos como um que eu ouvi há pouco tempo, que reclamam que o pai nunca disse para ele que o amava, e ele com 29 anos. São pessoas que sofreram uma perda, gente que caiu, que teve uma rachadura na vida, gente que sofreu algo, que se abriu, que se deu, que acreditou, que ouviu, que falou, mas sofreu uma pancada tão forte na vida, que ficou lacrada, se amordaçou, se fechou. Pessoas assim estão com o coração e as emoções bloqueadas. Esse homem era como um cofre que ele entrou dentro e trancou por dentro. Vida completamente lacrada. E Jesus chega ali para ressuscitar um vivo. Jesus chega ali para dar vida a um vivo. Eu citei a história do filho pródigo e volto a ela agora. O irmão do filho pródigo nos ensina algo precioso sobre um cristão
e a igreja, uma pessoa e o seu relacionamento espiritual. O irmão do filho pródigo, diz a Bíblia que o filho mais novo sai, gasta todos os bens, vai embora de casa. Quando ele volta, o pai dá uma festa. Quando o mais velho chega do trabalho, que ouve o barulho da festa, vê o churrasco rolando em casa, ele fica indignado e não entra. E sabe o que o irmão do filho pródigo nos ensina? É que tem gente que vive dentro da igreja, mas não é livre. Aquele jovem vivia dentro da casa do pai, mas não era livre. Aprisionado, era livre, mas vivia como um escravo. A gente que conhece a palavra, é de Deus, vai à igreja desde quando é pequeno, mas vive como escravo. É gente perdida até dentro da igreja. Ele vive dentro da igreja, mas ele não é livre. Sabe o que o irmão do filho pródigo me ensina? Que a gente que vive dentro da igreja, mas está cheio de amargura no coração. O filho mais velho chega em casa e ele está cheio de amargura porque o pai perdoou o irmão. E ele está rancoroso, está amargurado. Há pessoas assim. O irmão do filho pródigo volta e ele vive dentro da casa do pai, junto com o pai, dentro da igreja, mas vive como um solitário, vive como um escravo, vive sozinho, não se relaciona. Ele vive dentro da igreja, dentro da casa do pai, mas ele não se sente dono das coisas do pai. Ele diz: pai, o Senhor nunca deu uma festa para mim, nunca matou um cordeiro para mim. O pai diz: meu filho, tudo que eu tenho é teu, tudo que é meu é teu também. Mas ele não se sente dono, sabe por quê? Não se sente livre. Volto a repetir, o grande poder de Jesus está na capacidade dele de ressuscitar aqueles que estão vivos. Gente que sofreu um trauma, uma decepção, que fez com que se fechassem para a vida, não se relacionam mais, não se entregam, não se envolvem, não amam, não servem mais a Deus, sofreram algo e ficou bloqueado dentro de si. E essa noite, querido, o que aparece nesse texto, o que fica claro nesse texto, é que Jesus liberta, cura o ser humano por completo. Nesta noite, Jesus quer tirar esse lacre, desbloquear isso na sua vida, isso que está lhe impedindo de viver, de ser feliz. Saia da ostra, querido, abra essa concha, saia desse buraco, saia dessa caverna. Jesus hoje quer tocar em sua vida e dizer: Efatá, abra-se, seja livre, viva, aproveite, viva aquilo que Deus tem para você, meu irmão. E Deus deixou claro algo para mim essa noite. E algo que Deus deixou claro para mim hoje, que eu falei pela manhã, é que Deus me disse algo muito claro. A minha missão hoje é uma só, querido. É tomar pessoas pela mão e levá-las até Jesus de Nazaré, o mesmo que pisou em Decápolis e está aqui hoje para Ele tocar a tua vida, desbloquear essas áreas, esses departamentos, essas seções da tua vida, que apesar de você até ir na igreja estão trancadas, fechadas. Hoje Jesus quer dizer a você: abra-se, viva, liberte-se, erga-se, levante-se, tem algo novo de Deus para você. Porque muitas vezes, na nossa vida, nós nos fechamos em coisas que aconteceram. E há muita gente que está na igreja e precisa ser liberta. Jesus volta a Decápolis para dizer: ainda tem obra aqui, ainda tem libertação aqui. Jesus pode tocar você hoje. Jesus pode tocar você, curar você, libertar você, restaurar você desse passado que sempre volta, dessa marca que está na sua vida, porque Jesus é poderoso para ressuscitar mortos, sim, mas a mais bela de sua obra é Ele ressuscitar os vivos. Gente que está desistindo da vida, gente que está se arrastando, gente que está perambulando por aí. Ei, Jesus voltou aqui hoje para lhe dizer: Ele ainda quer libertar você, tocar você, desencaramujar a tua vida, tirar você dessa ostra e te fazer viver uma vida plena e total, querido.
Porque Jesus liberta o ser humano por completo. Jesus vai até aquele lugar porque Ele liberta o ser humano por completo. Jesus olha para o ser humano de uma maneira integral. Corpo, alma, espírito. Não olha só para a vida espiritual. Porque há pessoas que acham: Jesus já me salvou, já garantiu o céu, eu já até me batizei, então tá bom demais para mim. Essa é toda a vida que Jesus tem para mim. Deixa eu te dizer essa noite, se essa fosse toda a vida que Jesus tem para você, no dia do seu batismo Ele te matava dentro do tanque, irmão. Já salvou, já converteu, já veio para a igreja, morre lá no tanque, acabou, vai para o céu, acabou. Chega, não tem mais nada. E você entrou aqui hoje, e eu quero lhe dizer pelo Espírito Santo, Deus ainda tem obras na tua vida. Ele voltou a esta Decápolis para dizer a você, Ele pisou nessa terra, nesse culto, Ele está entre nós outra vez hoje, para lhe dizer, eu ainda tenho obra, libertação, eu ainda tenho que tratar nessa área, nesse departamento, nessa sessão escura, frustrada, decepcionada, que você não enfrenta, para te restaurar por completo, aleluia. Jesus cura e restaura o ser humano por completo, em todas as áreas. Jesus voltou nesse lugar, meu irmão, por causa da nossa vida, porque nós precisamos. Eu preciso sempre ir ao culto, porque Jesus sempre volta aqui para continuar a obra na minha vida. Porque Ele sempre reaparece para tocar na minha vida, para tocar na minha história, para me fazer lembrar algumas coisas. Vejo os sinais à tua volta, vejo o que Jesus está mostrando, vejo o que Jesus está falando. Não feche os teus ouvidos para os sinais de Deus. Ouça o Espírito Santo essa noite, meu filho. Ouça o Espírito Santo essa noite, minha filha. A obra que Ele tem na tua vida não é para você ficar perambulando por aí, não é para você ser pródigo, não é para você ficar dizendo eu fui crente, eu também já fui da igreja, eu também já fiz isso. A obra que Deus tem na tua vida é para ser completa, aleluia. Ele volta a Decápolis para curar o resto do povo que estava lá, para tocar em mais gente. Jesus está aqui hoje para promover uma libertação total da sua vida. Talvez há áreas, talvez existem seções e departamentos da tua vida que estão inertes, fechadas, trancadas, lacradas, encaramujadas. E hoje o Espírito Santo manda eu lhe dizer, o Senhor quer soprar sobre você, suspirar sobre você e dizer, Efatá, seja aberto, seja curado, seja livre desse trauma, seja livre dessa perda, seja livre disso que não aconteceu com você, você não se abriu mais para a vida, você não acreditou mais em nada, você achou que acabou tudo. Hoje o Espírito Santo está dizendo, não acabou, Ele é o Deus da renovação, do novo, querido. Jesus nos liberta, nos toca, nos cura, sempre com um propósito. Eu acho especial isso aqui nesse texto também. Jesus libertou aquele endemoniado, impediu ele de segui-lo, porque ele estava preparando o seu retorno para Decápolis. O endemoniado queria voltar com Jesus, queria ir embora com Jesus, queria seguir Jesus. Nós lemos o texto. Ele chega para Jesus e implora, Jesus, deixa eu ir contigo. Jesus diz, não, volta para a tua casa e para os seus, e fala para eles da misericórdia que Deus teve com você. E a Bíblia diz que ele começa a passar por toda Decápolis e contar o que Jesus tinha feito na vida dele. Sabe o que Jesus estava fazendo, querido? Preparando a sua volta para Decápolis. Quando Jesus volta em Decápolis, ele saiu expulso, ele saiu escorraçado. O povo de Decápolis tinha mandado ele embora, trocou ele por porcos. Jesus saiu de lá escorraçado, e aí ele prepara a sua volta.
E eu acho precioso demais como Jesus trabalha muitas vezes com o pior, com o mais descartável do lugar, com a ovelha mais desgarrada, com a ovelha mais perdida. Irmão, Jesus transformou, depois de uma viagem, aquele homem no seu missionário para Decápolis. E ele foi lá buscar o homem pior daquela região. E sabe o que é interessante? Jesus faz isso outras vezes. Na Bíblia isso acontece outras vezes. Se você ler a história da samaritana, João capítulo 4, diz a Bíblia que Jesus chega em Samaria, e quando ele chega em Samaria, ele vai ao poço de Jacó beber água, e ele vai numa hora completamente diferente, onde ninguém estaria por ali, ninguém estaria bebendo água ali, mas ele encontrou uma mulher, e ele começa a conversar com aquela mulher, e aquela mulher tem um problema, ela já estava indo beber água naquele horário, que ela não queria encontrar ninguém, ela não queria encontrar nenhuma vizinha, porque já iam ficar falando da vida dela, fofocando da vida dela, falando mal dela, ela não queria encontrar ninguém. Mas quando ela vai até o poço, ela encontra Jesus. Jesus libera os discípulos, começa a conversar com ela, e a conversa vai, a conversa vem. A mulher diz, mas como que o Senhor, sendo judeu, está conversando comigo, uma samaritana? Como é que o Senhor está fazendo isso? E Jesus começa a conversar com ela, e ela começa a querer discutir religião. Jesus diz assim, peraí, faz o seguinte, vai lá e chama o teu marido, e volta aqui, porque eu quero conversar com vocês dois. Eu quero ter uma conversa em família. Aí Jesus toca no profundo. A mulher vira-se para ele e diz assim, eu não tenho marido. Sabe o que Jesus diz para ela? É verdade. Você não tem marido, porque você já teve 5. E esse que você está, também não é seu marido. Você está de enrolação com ele. E aí Jesus trata naquela mulher. E anos depois você vai ver Filipe entrando em Samaria em Atos capítulo 7 e 8. E encontrando um povo crente. Porque a samaritana virou missionária de Jesus. Sabe o que eu quero dizer para você? As grandes chaves dos milagres de Jesus não estavam em pessoas normais. A grande chave para a cura desse homem surdo e gago estava com um gadareno endemoniado, desprezado e vivendo no sepulcro. A grande chave de Jesus para a libertação de Samaria estava com uma mulher cujo passado, cuja vida relacional era completamente complicada. Ninguém acreditava nela. Jesus chega lá e diz, você vai ser o meu instrumento, você vai ser a minha missionária. Aí Jesus agora cura o surdo e o gago e diz, você também vai ser o meu instrumento. Sabe o que é isso, queridos? Jesus faz a obra através da vida das pessoas que nós menos imaginamos. E escute isso que eu vou lhe dizer. Preste atenção. Porque a chave de um milagre na tua vida pode estar numa pessoa que você nem imagina. Pode estar nesse chefe que você não quer nem ver a cara dele. Quem sabe é nesse vizinho que você não suporta. Mas Jesus, quando trabalha na vida dessa mulher, ele vai na excluída. A mulher era excluída. Ela foi naquele horário que era excluída. E Jesus faz a obra em Samaria através dessa mulher. E o que eu quero dizer com tudo isso? Ele faz a obra retirando aquele surdo e gago do meio do povo. Ele liberta, leva a salvação a Decápolis através do endemoniado. Por que Jesus faz tudo isso? O que eu quero lhe dizer é que Jesus faz tudo isso porque o propósito dele libertar a nossa vida é para nós sermos instrumentos, é para nós sermos usados para a sua glória. O Jesus tem um propósito na tua vida. Você não está aqui, meu irmão, a passeio. Nós não vamos à igreja a passeio. Ninguém aqui é turista nessa igreja. Não há uma pessoa aqui que seja um turista de Jesus.
Você não está passeando nessa igreja, você não veio aqui passear, você não veio aqui como vai ao cinema, você não veio aqui, deixa eu lhe dizer, enfatizar isso para você, você não veio aqui a passeio, como você vai ao shopping. Se veio, está tudo errado. Você veio aqui hoje, e o que eu tenho a lhe dizer, é o mesmo que Jesus fez na vida daquela gente. Ele quer libertar, curar, fazer uma obra por completo na tua vida, curar as seções, os departamentos, as áreas estéreis, caídas, falidas, quebradas, com um único propósito: você vai ser um instrumento de Jesus para abençoar outros. Meu irmão, o crente só descobre a beleza de sua vida quando ele entende que nós não fomos chamados para ser abençoados, nós somos chamados para abençoar. Jesus está ensinando isso aqui. Cada uma das pessoas que ele tomou, que ele libertou, ele disse: vocês vão abençoar. Você não está entrando aqui para ser abençoado, receber mais, enriquecer mais, ganhar mais. Querido, Jesus quer nos ensinar algo. Ele nos liberta, nos cura, nos toca, refaz a nossa vida, porque Ele quer que nós abençoemos. Ele quer que você abençoe esse vizinho, esse colega de trabalho, essa pessoa perturbada. Ele quer que quando Ele voltar, você já tenha sido usado como instrumento dEle para muita gente. É que nós criamos o hábito de ir à igreja. Eu vim para ser abençoado, eu vim para receber, eu vim para ganhar, eu quero isso, eu quero aquilo. E Jesus está nos ensinando aqui uma coisa linda. Nós vamos à igreja para abençoar. Jesus nos transforma para nós abençoarmos. Enquanto o crente fica nessa rodinha: eu preciso disso, eu quero isso, eu quero aquilo, por isso que Jesus disse: mais importante é dar do que receber. Seja abençoador, abençoe pessoas, deixa Deus usar a tua vida, deixa o Senhor fazer um instrumento. Eu lhe digo, não há ninguém que Jesus não possa restaurar por completo, que não possa ser um instrumento nas suas mãos. Aqui Ele só tocou, só libertou, todos os casos que eu citei aqui, as pessoas que eram as mais desprezadas no meio do povo. Você pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Mas Jesus está dando um sinal para nós hoje aqui. Ele sempre volta, porque ainda há áreas, lugares, departamentos na nossa vida, seções na nossa vida que são de cura, são de restauração. O homem lacrado abriu-se para viver. Jesus quer ressuscitar vivos aqui essa noite. Gente que tem tudo para viver, mas está vivendo uma vida lacrada, estéril e improdutiva. Porque está preso ao passado, porque está lacrado a algo que aconteceu na sua vida. Hoje, Jesus quer repetir esta palavra a você e a mim. Efatá. Jesus disse: abra-se, homem. Seja livre, homem. Abra o ouvido, abra a boca, comece a viver, levante para a vida, aproveite a vida. Tem algo novo de Deus para você. Não é porque isso aconteceu com você que terminou a obra, não é porque esse trauma, essa perda chegou na tua vida que tudo acabou. Não é porque você está lidando com essa pessoa chata, insuportável, que não tem mais nada de Deus na tua vida. Cuidado, ela pode ser a chave do teu milagre. Perceba os sinais. Meu irmão, minha irmã, meu filho, ouça-me hoje. Jesus voltou neste lugar, porque tem uma obra para fazer na tua vida. Jesus sempre volta, porque ainda tem coisa para ser realizada na nossa história, na nossa vida. Jesus está aqui de novo. E eu quero repetir para nós orarmos. Deus deixou algo muito claro para mim hoje. A minha missão é uma só hoje. É pegar na sua mão e te levar até Jesus de Nazaré, para que Ele possa tocar a tua vida, liberar você, sarar você, curar você, tocar você, dizer efatá, abra-se para uma nova vida, abra-se para viver de novo. Você pode ter se frustrado, pode ter perdido coisas, mas Jesus está dizendo: eu não terminei.